Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aí para os amigos inscritos no canal. Você que sempre tem compartilhado aí os nossos vídeos, você que sempre tem deixado o seu like, vocês não queiram saber o quanto o seu like é importante para o nosso canal. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, porque tudo aquilo que eu faço para a honra e glória do nome de Jesus. No intuito sempre de querer ajudar você. Você que na maioria das vezes mora em lugares remotos, que não tem condições de frequentar uma escola técnica, você que não dispõe de condição financeira para pagar um curso na área de refrigeração e climatização, e você que é um apreciador do nosso canal. Eu sempre digo que 3 grupos seguiam a Jesus. O primeiro grupo era o grupo dos criticadores. Estavam ali somente para criticar. O segundo grupo era o grupo dos espectadores. Estava ali só para se curasse, aleluia, se não curasse, glória a Deus. Mas havia também um terceiro grupo, que era o grupo dos necessitados. Estavam ali porque necessitavam, que chovesse ou que fizesse sol. Eles estavam sempre ali em busca do milagre. Da mesma forma é nos canais do YouTube. Existem aqueles que aparecem somente para criticar, existem aqueles que são apenas espectadores, mas existem aqueles que realmente querem aprender, não é? E é justamente para esses que querem aprender uma profissão ou até mesmo agregar conhecimento, aumentar o seu leque aí na área técnica, que nós estamos aqui para te ajudar. A Bíblia diz que uma certa feita Jesus curou a 10 leprosos de uma vez só. Para quem não sabe, o leproso ele era obrigado a viver fora da sociedade. Havia um vale chamado de Vale dos Leprosos, e todos aqueles que eram acometidos da lepra, eles tinham que se dirigir para lá. E se porventura passasse alguém por ali por perto ou na direção deles, eles tinham que bater no peito e gritar dizendo leproso, 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 para que aquela pessoa pudesse se desviar deles. E a Bíblia diz que Jesus os curou, 10 leprosos de uma vez só. E dentre esses 10, somente um voltou para agradecer a Jesus. Aí você diz, mas o que você quer dizer com isso, doutor? Eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Estou trazendo gratuitamente informações na linha branca de refrigeração para vocês. Vocês não irão pagar nada por isso. A única coisa que eu peço a vocês é que deixe o seu like. O like, na maioria das vezes, contribui muito para que o nosso canal, porque o canal não é somente meu, é nosso, para que o nosso canal possa crescer. Você não é obrigado a comentar nada, mas pelo menos deixe o seu like. Se quiser comentar também, fica à vontade, tá aí, doutor? Meu like de coração. Porque tudo aquilo que eu faço para vocês, pessoal, eu faço de coração. Porque eu sempre tiro alguns minutos da minha vida para ajudar alguém. Porque eu sei que do outro lado da tela aí vai ter alguém necessitado. Alguém que quer aprender alguma coisa. Alguém que quer crescer profissionalmente. Então, esses vídeos que eu tenho postado é feito para você que quer aprender uma profissão na vida. Beleza? Então, deixa o seu like e vamos ao vídeo então, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Na última videoaula, eu passei para vocês algumas informações que levam o aparelho, o refrigerador Sistema Fos-Free ao bloqueio. Independentemente da marca ou modelo, nós temos que nos atentarmos sempre para algumas situações, independentemente da marca ou modelo. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que observar. Primeira coisa que nós temos que nos atentarmos para a resistência. Ela é responsável
pelo descongelamento do evaporador, pois o aparelho vai trabalhando e vai havendo formação de gelo. Esse gelo, ele tem que ser dissolvido, senão ele irá bloquear as vias de refrigeração, as vias por onde vai passar o ar frio, que irá congelar e resfriar os alimentos na parte inferior. Então a resistência, ela é responsável por descongelar o evaporador. Vocês estão vendo aqui? Como ela está presa em aletas de alumínio, nós sabemos que o alumínio é um bom condutor de calor. Então o calor da resistência através do alumínio, ele se espalha por toda a serpentina para que o evaporador venha descongelar-se. Só que, independentemente da marca e o modelo, como eu falei para vocês, todo aparelho que tiver sistema de degelo, ele tem que ter uma proteção, que é o que nós chamamos de fusível térmico. Nesse modelo daqui Electrolux, tá? Nós chamamos de rede sensora, que é justamente essa daqui. Eu vou desligar ela daqui para mostrar para vocês, olha. Deixa eu soltar ela daqui da resistência. Todo aparelho que tiver sistema de degelo tem que ter o fusível térmico como proteção, que são esses dois termistores aqui, olha. Aí você diz, mas e aí, doutor, como é que testa esses dois termistores? Eu mostrei a vocês no vídeo passado. Cada cabo vermelho e branco preso nos conectores tem que dar condução. Nesse caso daqui, o cabo vermelho desse ponto e o cabo branco nesse ponto. Tem que dar continuidade, porque se não der continuidade, a resistência não irá aquecer, porque funciona da seguinte forma. A tensão, ela entra no cabo branco, passa pelo termistor e já sai no cabo vermelho. Esse cabo vermelho, por sua vez, está entrando no ponto que alimenta a resistência de um lado. Aí você fala, e o outro lado, doutor? É justamente esse cabo, cadê aqui? O cabo vermelho. Falamos do branco, que sai no vermelho, e o outro é o cabo vermelho, que entra no termistor, sai na cor branco e entra no conector também para energizar a resistência. Então é muito importante nós testarmos individualmente cada sensor desse. Uma outra dica que eu trago para vocês também é o seguinte: pelo simples fato de ser um termistor, ele pode dar erro de informação, ele pode dar erro de resistência. Aí você diz, mas e aí, doutor, como é que eu faço? Vamos lá. Eu coloco o multímetro na escala de continuidade sinal sonoro, fecho as duas ponteiras. Deixa eu mudar aqui de escala, que esse multímetro meu já está pedindo outro. Então vamos lá, pessoal. Coloquei o multímetro aqui na escala de continuidade sinal sonora. Vou ter que identificar aqui os dois fusíveis térmicos, tá? Vamos pegar esse daqui, olha, para fazermos as medições. Então, uma ponteira vai aqui nesse lado, tá? E a outra ponteira vai ter que ir nesse cabo branco aqui, porque ela é feita por cabo branco e cabo vermelho. Vou plugar aqui agora. Pluguei aqui o primeiro cabo nesse lado, tá? O outro vai no vermelho aqui, mas aí que tá. Antes de nós medirmos, eu vou ter que fazer isso aqui, olha. Vou fechar as duas ponteiras. Olha para ali, olha. 0,3. Esse mesmo valor, ou próximo daquilo,
tem que dar na medição do fusível térmico. Porque às vezes acontece dele estar com mal condução. Então o que acontece? À medida que a resistência começar a aquecer, ele já corta a alimentação dela. Então não dá tempo o aparelho efetuar o degelo, já que esse tipo de aparelho aqui, o degelo é feito por temperatura e não por tempo. Então vai ficar nessa, resistência entra, resistência sai. Resistência entra e resistência sai, prolongando muito o degelo do equipamento. Então é muito importante nós testarmos cada fusível térmico dessa forma. Medir aqui, me deu ali, olha, 0,3. A mesma coisa, o próximo disso, tem que dar aqui no conector. Lembrando a vocês que nunca enfie a ponteira aqui, tá? Sempre nas costas do conector. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto, encaixei aqui. Como vocês estão vendo, tá dando 0,3. Igualzinho ao valor de resistência que nós medimos. Então é muito importante nós observarmos esse detalhe, porque são justamente esses detalhes que fazem a total diferença. Segundo passo, eu sempre falo para vocês que ao medir a resistência, vou medir aqui a resistência para vocês verem, é muito importante a gente não somente ficar na escala do multímetro. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar, que eu tô com uma mão só. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, pessoal. Vou melhorar aqui para vocês verem, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar para vocês. E vou medir a resistência. Vou medir continuidade ali da resistência. Vamos ver como é que tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar. Vamos ver. Deixa eu desenganchar daqui. Soltei. Soltei. Deixa eu ver se eu consigo aqui agora. Aqui. E aqui. Não sei se tá dando para vocês verem ali, olha. Tá dando 48,6 de resistência. Aí você diz, mas só isso aí é suficiente, doutor? Não, pessoal, não é suficiente. O ideal é nós energizarmos, tá? O ideal é a gente sempre estar energizando. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que também pode acontecer, pode fazer com que a resistência deixe de aquecer. Aí você diz, mas o que é, doutor? A oxidação do contato da resistência. Olha como está isso aqui, pessoal, o oxidado, olha. Tá vendo? Então, de repentemente, a resistência ela pode não estar aquecendo por conta dessa oxidação. Aí você diz, mas e aí, doutor? Nesse caso é só você dar uma raspadinha ou então usar um limpa-contato, tá? Tanto desse lado como do lado fêmea do conector, beleza? Aí você diz, e agora, qual é o próximo ponto? Eu vou energizar a resistência para saber se a mesma está aquecendo. Como eu falei para vocês, às vezes acontece do filamento estar somente encostado. Em tudo que a gente energiza, quando é gerada a corrente elétrica, o filamento abre, não permitindo com que a resistência venha aquecer. Então eu vou energizar ela aqui agora para que vocês possam ver. Vou pegar aqui o meu cabinho de teste, olha, um cabo da alimentação, estão lembrados, né, do meu cabinho de teste, e vou plugar os dois conectores ali, que são dois pinos fêmeas, nos dois pinos macho, e vamos energizar a resistência. Pronto, pessoal, como vocês podem ver, conectei os dois plugs aqui, tá? Os dois terminalzinhos. Passo uma fita para não correr o risco de fechar curto. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Vou alimentar, tá? Tô com a extensãozinha aqui, uma tomada. Vou alimentar aqui a resistência e vou tocar para ver se a mesma
vai aquecer. É aquilo que eu falei para vocês. Se o filamento tiver somente encostado, à medida que eu energizei aqui, ele vai abrir e a resistência não vai aquecer. O filamento se abre por conta da corrente elétrica. Tá aqui o amperímetro, vou medir a corrente elétrica aqui do cabo. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, deixa eu baixar um pouquinho, tá vendo? 1,5 ampere, tá vendo? A corrente elétrica da resistência. Então isso diz para nós que ela tá aquecendo, e realmente tá, pessoal. Tá quente aqui, olha. Então vou desligar. Esse é o teste mais correto que nós podemos fazer para identificar se uma resistência tá boa ou tá ruim. Não adianta somente você medir a condução dela. Ela tem que estar aquecendo, tá? Então essa é a forma mais correta de você estar testando a resistência aí. Então vamos lá. Testamos a rede sensora, testamos a resistência. Isso diz para nós que tudo está ok. Mas no vídeo anterior, eu não sei se vocês lembram disso, nós medimos o sensor de temperatura, tá? Do freezer, que é esse carinha daqui, olha. E nós vimos que ele tá dando erro de resistência. Eu vou medir ele aqui de novo para vocês verem. Ele é um sensor de 10K, tá? Só que ele tá dando erro de informação. Vou medir ele aqui de novo para que vocês possam ver. Como vocês podem ver, pluguei as duas ponteiras aqui nas costas do conector e como vocês estão vendo ali no fundo, ele está dando 8,42 kΩ. 43, 44. Não sei se vocês se lembram, mas no vídeo anterior ele estava dando informação para a gente aí de 2 a 3 kΩ, tá? Hoje ele está dando 8,5. Ele está dando essa temperatura por conta da corrente de ar, que eu abri a janela aqui. Está tendo uma corrente de ar. Então, como vocês estão vendo, a resistência ela está variando mediante a temperatura no sensor. Aí você diz, mas e aí, doutor? É confiável deixar esse sensor? Não, pessoal. O ideal é nós substituirmos tanto o sensor de temperatura como o sensor de degelo na questão manutenção preventiva, porque esses dois caras aqui trabalham demais e eles têm as horas de trabalho dele. Só que eu quero ressaltar para vocês o seguinte: entre o sensor ambiente e o sensor de degelo, que é o sensor que está preso aqui embaixo na serpentina, o que mais sofre dano é o sensor de degelo. Aí você fala, mas por que, doutor? Devido à queda brusca de temperatura que ele sofre quando o aparelho entra em degelo, quando o aparelho desliga por temperatura, então a resistência dele oscila bastante devido a essas mudanças aí repentinas de temperatura. Então, normalmente o sensor que mais estraga é o sensor de degelo. Mas a orientação que eu trago para vocês é o seguinte: na hora de substituir os sensores, é melhor substituir os dois. Beleza, pessoal? Então ele está aumentando ali a resistência, como vocês estão vendo. Acredito eu que vai chegar aos 9K, tá? Mas ele é um sensor de 10K a uma temperatura de 25 graus, mas que hoje ele não está dando essa oscilação. Possa ser que no dia que eu medi com o multímetro, possa ser que o multímetro também estivesse com problema dando mau contato, tá? Mas fica a dica aí para vocês. Sempre observe a esses detalhes. Aí você diz, mas e aí, doutor? Qual o próximo passo aí agora? O próximo passo é o seguinte, pessoal. Inicialmente, eu não vou substituir esse sensor, tá? Até porque ele está dando informação satisfatória agora. Eu não vou substituir ele no momento, tá?
Vou montar tudo aqui para ligar o aparelho para nós irmos para o próximo passo. Beleza, pessoal? Como vocês estão vendo, já liguei tudo aqui. E o que é que eu vou fazer agora, pessoal? Vou funcionar o aparelho para mostrar algo aqui para vocês na placa interface. Eu conectei tudo ali, como vocês estão vendo, olha. O ventilador está solto. Eu vou ligar o aparelho e pôr para funcionar, para que vocês possam ver. E vamos funcionar ele agora. Então vamos lá, pessoal. Acabei de ligar o aparelho, tá? O aparelho está funcionando. E eu vou mostrar aqui algo para vocês. O ventilador está parando, porque o interruptor da porta aqui foi desacionado, mas à medida que nós acionamos ele, o ventilador começa a funcionar, tá? Aí você diz, mas e aí, doutor? Eu não vi a placa interface funcionando, que é justamente essa plaquinha daqui. É justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Essa placa interface aqui, ela é responsável direta pela funcionalidade do aparelho, independentemente do modelo. Se a placa interface tiver danificada, com certeza ela não vai permitir com que o aparelho entre em funcionamento, porque ela vai gerar curto-circuito, fazendo com que o aparelho venha desarmar totalmente ou parcialmente, ficando ciclando, entrando, saindo, entrando, saindo. Então a placa interface, ela é responsável direta pela funcionalidade do aparelho. Aí você diz, mas por que ela não está acendendo? Porque ela está danificada, ela está em curto. Aí você diz, mas como saber, doutor? Porque ou ela não vai acender nada, ou vai acender a metade do display, mas existe um teste muito fácil e prático de você saber se ela está danificada ou não. Aí você diz, mas que teste é esse, doutor? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Vocês estão vendo aqui a parte superior do gabinete? Tá vendo essa tampinha aqui? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou plugar a placa interface aqui no lugar e vocês vão ver o que é que vai acontecer com o aparelho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tô com a mão só. Vou plugar aqui. Olha. Vamos ver. Eu estou fazendo uma simulação aqui com a placa do lado de fora. Está energizada aqui fora do lugar. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Mas vamos olhar aqui a interface. Olha aqui, pessoal. Tá dando um erro aqui para nós. HH. Eu vou desligar ela da tomada e vou ligar novamente. Desliguei e liguei. E veja que ainda não está acendendo nada. E está conectado aqui, olha. Vou mostrar para vocês aqui dentro do freezer. Está aqui funcionando. Fechei o interruptor novamente. Olha aqui, olha. Acendeu a interface. Olha como é que tá. Então, nesse caso daqui, diz para mim que a interface está danificada. Ela pode fazer com que o aparelho não entre em funcionamento. Ela pode fazer com que o aparelho fique desarmando ou gerar uma ciclagem de entrada e saída na placa de potência que está ali embaixo. Aí você diz, mas e aí, doutor, o que é que você vai fazer aí agora? Quando o aparelho estiver nessa situação, entrando e saindo, primeira coisa que a gente faz, a gente desliga a interface, tira o aparelho da tomada, desliga a interface e funciona o equipamento. Porque
esses tipos de aparelho aqui, eles conseguem funcionar sem a placa interface. Então, para nós termos o diagnóstico preciso, se a interface está boa ou está ruim, é só desligá-la e pôr o equipamento para funcionar. Essa é a forma mais fácil. Vou desligar ela aqui agora. Desliguei o equipamento, está desligado. Aí você diz, mas e aí, doutor, o que é que gera o dano da placa interface? Isso acontece com todos os modelos Electrolux, tá? DF46, DF49, DF50. O que é que acontece aqui, pessoal? Sabemos que o freezer trabalha com temperaturas muito abaixo de zero. Menos 10, menos 15, menos 19. Então o que é que acontece? Essa porta daqui, ela tem uma leve camada de isolação. A camada que fora criada pela Electrolux não é suficiente para isolar a temperatura do freezer da placa interface. Então o que acontece aqui nessa situação? Começa a condensar para dentro da placa. E essa condensação acaba estragando a placa, os componentes dela, fazendo com que os mesmos gerem um curto e faça com que o aparelho não entre em funcionamento, tá? Na próxima videoaula, eu estarei mostrando para vocês como desmontar isso aqui e qual a solução aplicada para evitar esse tipo de problema. Porque essa porta daqui, a Electrolux não vende mais. Você não acha ela. E aí, eu vou perder o aparelho por conta disso? Não. Eu vou estar passando aí para vocês o pulo do gato. Como resolver esse problema aí que tem danificado muitas placas dos aparelhos do cliente. Beleza? Então, vou ficando por aqui com essa videoaula. E na próxima videoaula, eu estarei mostrando tanto como funciona o que gera o dano na interface, como fazer também o autoteste da mesma e estarei mostrando algumas coisas para vocês também ali na placa de potência. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí um pouco mais a cada um de vocês. Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração, trazendo sempre dicas para os amigos inscritos no canal, sempre falando em nome da empresa Coel. A Coel está presente sempre na vida do refrigerista e falando também em nome da Friotec, a sua loja da refrigeração aqui na cidade de Aracaju. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal!